Olá, seja bem-vindo à disciplina de metodologias do ensino de história. O tema da aula de hoje está aqui na tela, que é ensino de história, temporalidade e inovações metodológicas. Eu sou a professora Érica, responsável pela disciplina, e vou desenvolver então as temáticas abordadas por essa disciplina com você. Vamos então contextualizar a aula de hoje para compreender quais serão os conceitos abordados. Então, aqui na tela, nós temos o seguinte: a história estuda as relações humanas ao longo do tempo. Por que o professor de história deve trabalhar com as múltiplas temporalidades? Então, o que isso significa? Significa que a noção de tempo não é o conteúdo em si a ser trabalhado em sala de aula. Então, nós temos objetos de conhecimento específicos da disciplina de história, conteúdos específicos que são trabalhados na educação básica, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Mas cabe ao professor trabalhar o conceito de tempo com os alunos, trabalhar a noção de tempo, explicar para os alunos que existem eventos, fatos históricos com diferentes durações, trabalhar as noções de ruptura, de permanência, de sucessão, de simultaneidade. Então, são questões que devem ser trabalhadas com o aluno em sala de aula. O tempo em si não é o conteúdo a ser trabalhado, mas essa noção, esse conceito, também deve ser desenvolvido pelo professor de história. Voltando na mesma tela, nós temos: qual a importância do uso de metodologias adequadas no ensino de história? Então, por que o professor deve fazer uso de determinadas metodologias em sala de aula? O que é a metodologia? São as estratégias que o professor irá fazer uso no processo de ensino-aprendizagem. E essas estratégias devem ser pensadas de acordo com a turma que ele irá trabalhar. Por exemplo, se um professor irá trabalhar com uma turma de 6º ano, irá trabalhar questões relacionadas à história antiga, qual a metodologia mais adequada para aquela turma de 6º ano? Será que a metodologia que eu uso com o 6º ano A é também pertinente para ser utilizada com o 6º ano C? Então, são questões a serem pensadas. Então, nessa aula, nós vamos conhecer algumas possibilidades metodológicas, como, por exemplo, como que o professor pode desenvolver um trabalho interdisciplinar, ou seja, estabelecer um diálogo com outras disciplinas, desenvolver um planejamento em conjunto com professores de outras áreas do conhecimento. Como que nós podemos fazer uso da sequência didática como uma metodologia de ensino? Como nós podemos trabalhar com projetos em sala de aula? Então, são questões que nós precisamos pensar quando nós trabalhamos a disciplina, quando nós estudamos a disciplina de metodologia do ensino de história. Então, essa disciplina visa instrumentalizar você, aluno do curso de licenciatura, com aqueles conhecimentos, com aqueles procedimentos, com aquelas estratégias metodológicas que podem ser utilizadas em sala de aula, lá na educação básica. Então, duas questões se fazem muito importantes nesse momento. Porque é tão importante trabalhar a noção de tempo em sala de aula? Como podemos trabalhar essa noção de tempo com os alunos? Ao estudar determinados conteúdos, como que eu posso desenvolver no aluno noções de tempo? Eu preciso reservar 2 aulas da semana e dedicar apenas ao estudo
da noção de tempo histórico? Não, eu posso trabalhar a noção de tempo conforme eu for desenvolvendo outros conteúdos com os alunos, né? E também vamos abordar nessa aula algumas possibilidades metodológicas para que o aluno tenha uma posição mais ativa diante do conhecimento. O tempo histórico. Então, vamos pensar sobre o tempo histórico. Na tela, nós temos o seguinte. A escola dos análises, para Mark Bloch, a história é a ciência dos homens no tempo. Então, Mark Bloch, um historiador, né, que representa essa corrente historiográfica chamada de escola dos análises, ele coloca o seguinte, que a história é a ciência dos homens no tempo. Então, onde há seres humanos e onde é possível estabelecer uma relação entre esses seres humanos e o tempo em que eles viveram, é possível, então, fazer história, né? É possível construir a história. Então, dois elementos se fazem, né, muito importantes aí, que é o tempo e os seres humanos. Não é possível fazer história, construir a história, fazer uma pesquisa histórica sem esses dois elementos, né? Por quê? Porque o homem deve ser pensado dentro do contexto que ele vive ou que ele viveu, né? Então, nós temos que delimitar aí o tempo, né? O tempo é uma questão muito importante nessa situação, nesse estudo histórico. Na mesma tela, então, nós temos o tempo é uma categoria essencial para pensar a história. Para reconstruir o passado, é necessário desenvolver, né, ter essas noções temporais. Então, como que eu posso estudar conteúdos referentes a diferentes períodos históricos com os meus alunos, sem que eles tenham desenvolvido essa noção de tempo? né? Então, isso não é possível, é necessário desenvolver com crianças e adolescentes a noção de tempo. Muitas vezes, alunos do segundo, terceiro ano do ensino médio, eles não têm essa noção de tempo clara para eles. Muitas vezes a gente está falando do século XVI, eles pensam que foi, né, há 100 anos atrás. Então, por isso que o professor precisa trabalhar essa noção de tempo nas aulas de história, tá? Desenvolver nos alunos essas noções de simultaneidade, ruptura, continuidade, sucessão, retrocessos, né? São questões que devem ser trabalhadas com os alunos conforme nós abordamos os conteúdos, né? Então, qual é o objeto de ensino da história? Quais são os conteúdos previstos para aquela série, para aquele ano que eu estou trabalhando? Então, ao trabalhar aquele conteúdo, eu preciso deixar claro para o meu aluno, eu preciso fazer com que o meu aluno compreenda que determinado evento histórico, determinado fato histórico aconteceu em determinado tempo, em determinada época. Na próxima tela, nós temos como os historiadores entendem e utilizam as noções de tempo. Então, a Revolução Industrial provocou uma ruptura entre o tempo da natureza e o tempo social. Não que isso já não estivesse acontecendo de uma forma lenta, né? Então, a partir do momento que os grupos humanos se tornaram sedentários, surgiram as primeiras vilas, as primeiras cidades, então o ser humano já passou a ter uma relação diferente com a natureza, né? Então, essa questão de tempo, né, ela foi sendo alterada, mas com a Revolução Industrial, os seres humanos, os homens, passaram a ter a sua vida regulada pelo relógio. Na mesma tela, nós temos eventos de curta, média e longa duração. Então, Fernand Braudel, ele propõe aqui 3 diferentes durações. Então, ele diz que os eventos históricos podem ter curta, média ou longa duração.
Por exemplo, então, de um evento histórico de curta duração, uma batalha, uma votação no Senado, um evento histórico de média duração, um momento pós-guerra, né, que dura um período que pode ser mais ou menos delimitado. E temos ainda os eventos de longa duração, que muitas vezes duram séculos, né? Que as mudanças ocorrem muito lentamente, como, por exemplo, o feudalismo, a dominação da América pelos europeus, a expansão do cristianismo. Então, Fernand Braudel diz que nós temos diferentes durações, e isso deve ser, essa questão também, essa noção, deve ser abordada com os alunos da educação básica. Na mesma tela, nós temos, então, o tempo tem diferentes ritmos, avanços e retrocessos. Ou seja, temos eventos que ocorrem de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, e ainda, aqui na mesma tela, nós temos: cada grupo social tem uma maneira específica de vivenciar o tempo. Então, vamos aí utilizar um exemplo. Os astecas, por exemplo, né? O tempo é uma construção social, está muito relacionada, essa noção de tempo está relacionada com a cultura de um povo. Para os astecas, o tempo, né, era cíclico, ou seja, não havia começo nem fim. Para as sociedades judaicas cristãs, né, o tempo é linear, tem um início e um fim. Então, nós devemos mostrar para os alunos da educação básica que há diferentes noções de tempo, né? Que cada povo, de acordo com a sua cultura, de acordo com a época, com o contexto que aquele povo viveu, construiu uma noção de tempo. E é importante explicar ainda para as crianças e adolescentes que não existe apenas o nosso calendário, que existe cerca de 28 calendários, que o nosso calendário é o calendário gregoriano, é um calendário cristão. Então, são questões que devem ser abordadas na sala de aula, na educação básica. Eu fecho, então, esse conceito. O ensino de história e as noções de tempo. Como que o professor de história, então, pode trabalhar com diferentes noções de tempo? Quais são essas noções de tempo que devem ser abordadas na sala de aula, na educação básica? E como podemos pensar a linha do tempo, né? Como a linha do tempo pode ser trabalhada de forma efetiva em sala de aula? Então, no próximo slide, nós temos o seguinte: noções temporais como sucessão, duração, simultaneidade, mudanças e permanências contribuem para a compreensão da causalidade histórica. Inclusive, quando nós trabalhamos a noção de simultaneidade, há algumas palavras-chave que podem ser utilizadas, como, por exemplo, ao mesmo tempo que, enquanto acontecia esse evento histórico no Brasil, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo em Portugal. Enquanto nós estamos na sala de aula, assistindo a aula de história, o que está acontecendo lá no Senado, lá em Brasília? Então, as palavras-chave, enquanto, ao mesmo tempo que, contribuem para desenvolver no aluno essa noção temporal, né, de simultaneidade. Voltando na mesma tela, então, eu coloquei o seguinte, que contribui para a compreensão da causalidade histórica. Então, vejam só, quais são as relações entre uma época e outra época? Quais são as relações, um determinado fato histórico, entre um determinado evento histórico que aconteceu em um período, né, e outro fato histórico que aconteceu no mesmo período? Então, são questões que a gente deve abordar e muitas vezes, né, devido à demanda, devido às diferentes atividades com as quais o professor se envolve dentro da escola, muitas vezes essas questões passam despercebidas,
né? Muitas vezes a gente não entende porque o aluno ele fez determinada confusão, ele não compreendeu determinado evento histórico, porque ele está fazendo determinado questionamento para a gente. Muitas vezes porque nós não trabalhamos essas noções com os alunos. Então, trabalhar a noção de temporalidade, de tempo com os alunos nas aulas de história é fundamental, é imprescindível, né? É uma questão que não pode passar despercebida. Muitas vezes nós focamos tanto no trabalho com os conteúdos, com os objetos de conhecimento que estão previstos lá na BNCC e que devem ser trabalhados na educação básica, por exemplo, e a questão do tempo passa despercebida. Isso não pode acontecer, né? Então, há diferentes formas de trabalhar com a temporalidade, né? Há diferentes questões acerca da temporalidade que devem ser trabalhadas pelo professor em sala de aula, né? E é muito importante que isso aconteça, que esse trabalho aconteça. Na próxima tela, nós temos o trabalho com a linha do tempo. Quando nós falamos em linha do tempo, é uma questão muito complicada, porque muitas vezes, né, nós temos assim, muitos historiadores e professores de história, pesquisadores da área de ensino de história, que criticam muitas vezes o trabalho com a história linear, o trabalho com a linha do tempo. Mas nós vamos ver que o uso da linha do tempo é um recurso pedagógico bastante válido. Mesmo porque os alunos, a noção de tempo é muito abstrata para os alunos, não só para as crianças, para os adolescentes também. Então, o trabalho com a linha do tempo faz com que esses alunos consigam situar os fatos estudados, né, no tempo histórico. Então, na mesma tela, nós temos, um recurso didático importante, que contribui para que o aluno ele consiga, né, fixar, situar um acontecimento no tempo, mas ao usar a linha do tempo como um recurso didático, é necessário problematizá-la e também evitar uma abordagem positivista. O que significa isso? Problematizar a linha do tempo. Significa que eu preciso explicar para o meu aluno por que aqueles acontecimentos, aqueles fatos foram colocados naquela sequência na linha do tempo. Eu preciso explicar para o meu aluno que há um sentido naquilo, né? Eu preciso explicar para o meu aluno que há uma relação entre muitos daqueles fatos, que ali há eventos históricos de curta, longa duração, média duração. Eu preciso explicar para o meu aluno, né, que aquela linha do tempo não está mostrando que aqueles fatos que ocorreram estão indo, né, a ponto para um progresso da humanidade. Porque muitas vezes o aluno interpreta aquela linha do tempo como uma evolução. Conforme os fatos acontecem, ele interpreta aquilo como uma evolução, como um progresso na história da humanidade. Então, eu preciso explicar para o meu aluno que há um sentido na forma como os fatos foram colocados naquela linha do tempo, que é justamente para que o aluno compreenda, né, possa situar, saber quando ocorreu, a duração daquele fato. E eu preciso explicar para o meu aluno também que existem retrocessos, que não é apenas um avanço, não há apenas um progresso ali, né, que muitos daqueles eventos que estão na linha do tempo podem representar momentos de retrocesso na história da humanidade, como as guerras, os genocídios, né? Representam muito bem os momentos de retrocesso. E eu preciso evitar também uma abordagem positivista. Em que sentido? Eu devo explicar para o meu aluno que aqueles acontecimentos que são usados para separar a história antiga da Idade Média, média da moderna, moderna da contemporânea, são eventos importantes para a história dos europeus, né? Que é um ponto de vista eurocêntrico. Então, são questões aí que devem ser trabalhadas em sala de aula. Voltando no slide, então, nós temos o seguinte: é importante relacionar os fatos, dar a ideia de anterioridade,
posteridade, rupturas e permanência. Então, localizar os eventos no tempo. Do ponto de vista pedagógico, então, a linha do tempo, o trabalho com a linha do tempo é bastante válido. E podemos ainda trabalhar com linhas sobrepostas, como nós vemos aqui no próximo slide. Então, eu fiz essas duas linhas para você perceber como que nós podemos trabalhar com linhas sobrepostas e mostrar para os alunos que alguns eventos têm uma curta duração e outros têm uma média duração, assim como outros têm uma longa duração. Nesse caso aqui, eu usei como exemplo o golpe militar e o regime militar. Então, o golpe militar é um evento de curta duração, porque eu consigo datar, ele aconteceu, né, em um curto espaço de tempo, em uma data específica. Já o regime militar é um evento de média duração, porque durou alguns anos. E quando eu trabalho com essa linha, eu posso levantar várias questões. Eu posso mostrar para o meu aluno que é um momento de ruptura em relação ao governo anterior, em relação à forma de governo anterior, né? Aqui nós temos uma ruptura. A partir do momento que acontece o golpe militar, eu tenho uma ruptura, né? Muda a forma de governo no Brasil. Eu devo contextualizar o que estava acontecendo ali naquele momento que levou ao golpe militar. É importante também trabalhar com as ideias de anterioridade. O que aconteceu antes? O que veio depois? Né? Eu preciso explicar para os meus alunos que isso, né, esse evento de curta e média duração, esses eventos, mostram um retrocesso na história do Brasil. E é importante ainda relacionar passado e presente, né? Quando eu trabalho essa temática com o meu aluno, quais questões eu posso relacionar, né, entre passado e presente? Então, é uma possibilidade de trabalho com a linha do tempo. Quando eu uso uma forma gráfica, eu desenho no quadro, ou eu projeto isso de alguma forma para o meu aluno, eu consigo fazer com que ele visualize. Então, o visual é muito melhor para que o aluno compreenda, né? E consigo fazer, então, com que ele entenda melhor essa questão. Ensino de história e tempo presente. Então, veja só, nós devemos, né, superar essa ideia que o historiador, que o professor de história deve focar apenas em eventos, em acontecimentos que ocorreram no passado. Porque é perfeitamente possível analisar questões referentes ao tempo presente, né? Então, existe uma diversidade de temas, uma diversidade de acontecimentos, né, muitas vezes vivenciados pelos alunos, que nós podemos problematizar em sala de aula, né? Então, problematizando esses temas, nós mostramos para o aluno que a sociedade não é simples, que a sociedade é complexa, né? Que requer uma análise, que requer um olhar crítico por parte tanto do professor de história como dos alunos na aula de história. Então, vamos entender melhor esse tema. No próximo slide, então, nós temos aqui a história do tempo presente. Segundo René Hammond, em 2006, a história do tempo presente surgiu na França nas últimas décadas do século XX e se firma como a história que vivemos, que faz parte das nossas lembranças e de nossas experiências. Então, é algo que está acontecendo. É a partir de 1970 que tanto os historiadores como professores de história voltam seus olhares para o tempo presente, né? Então, o tempo presente, os acontecimentos que ocorrem no tempo presente, né, se tornam também objetos de estudo não só no meio acadêmico, mas também pelos professores na educação básica, que veem essas diferentes questões que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, como um objeto que pode ser problematizado,
trabalhado em sala de aula. Então, é importante perceber que a história, entender, né, que a história do tempo presente é uma história que nós estamos vivenciando, né? Faz parte desse período que nós vivemos, né? E é um período que está em transformação. Não é algo conclusivo, é algo inconcluso, né? Nós estamos na idade contemporânea, nós vivemos na contemporaneidade, tá? E muitos dos temas que podem ser trabalhados pelo professor em sala de aula, que estão acontecendo atualmente, né, muitas vezes ainda está passando por transformação, estão passando por transformações, né? Então é algo inconcluso, é um período inconcluso e os acontecimentos muitas vezes ainda estão se desenrolando, né? Ainda não teve um final. Então isso deve ficar muito claro. E é muito importante também que o professor de história considere que é necessário trazer esses temas para a sala de aula. É preciso que o aluno conheça, estude determinados temas a partir do olhar do professor de história. Porque muitos temas contemporâneos, muitas questões presentes, né, da atualidade, são abordadas por profissionais de outras áreas, como, por exemplo, pelos jornalistas. Então, é importante que o aluno não tenha contato com essas temáticas apenas por meio da mídia. É importante trazer essas questões para a sala de aula, analisar essas questões com os educandos, né, justamente para desenvolver esse olhar crítico e reflexivo nos nossos alunos. No próximo slide, nós temos, então, o trabalho com a história do tempo presente. Então, existem algumas propostas fundamentadas em círculos concêntricos. Geralmente, essas propostas, elas estão muito presentes para trabalhar a história nas séries iniciais do ensino fundamental, que é quando o professor trabalha aqueles temas, aquelas questões que são vivenciadas pelo aluno, que faz parte da história local, que faz parte da realidade daquele aluno. Então, é uma estratégia. Nós podemos partir de questões que estão muito presentes, né, que são vivenciadas pelos alunos, e fazer um recuo temporal. Então, eu vou trabalhar a democracia na Grécia Antiga. Eu posso começar a abordar a democracia nos dias atuais, depois fazer um recuo temporal e trabalhar com a democracia na Grécia Antiga? Posso, é uma estratégia justamente para chamar a atenção do meu aluno para aquela temática. Mas a história do tempo presente, né, ela vai além disso. Não se trata de partir de um tema que faz parte da realidade do meu aluno para depois fazer um recuo temporal, mas sim analisar um tema que faz parte, né, da história, da realidade do meu aluno, que é vivenciado pelo meu aluno. Às vezes o aluno não vivencia aquela questão de forma direta, né? O aluno mora numa cidade do interior, ele não está vivenciando determinada situação relacionada à corrupção que existe lá em Brasília de uma forma direta. Mas ele sabe o que está acontecendo, é um fato, um evento que está acontecendo no tempo presente. Então, eu posso trazer essa questão para a sala de aula, analisar, abordar esse tema com o meu aluno, instigar ele, né, a buscar informações sobre esse tema, estabelecer um momento de debate, para que esses alunos possam refletir sobre essa questão, possam desenvolver um olhar crítico e possam também, né, propor soluções, pensar em soluções para questões como essa. Eu dei o exemplo sobre a corrupção, mas há tantas outras questões existentes na sociedade, né, que nós podemos levar para a sala de aula e abordar. Na mesma tela, nós temos temas passíveis de problematização. Eu digo que esses temas, eles são mais adequados para o ensino médio, como, por exemplo, política, ética, economia, profissões. Quando eu falei sobre a questão da corrupção, nós estamos entrando na questão da ética também. Direitos humanos, desigualdade social e exclusão social, diversidade ética, sociocultural,
política e religiosa. Então, aqui nós temos alguns temas que nós podemos trabalhar com os alunos em sala de aula, principalmente com alunos do ensino médio, que têm uma vivência e uma experiência, muitas vezes, maior, ok? Estratégias para trabalhar noções de tempo. Então, temos aqui uma situação-problema. Eu vou colocar a situação-problema para você, né? E você vai refletir comigo sobre as questões colocadas aqui. Então, na tela, nós temos a professora Ana pretende trabalhar noções de tempo nos anos finais do ensino fundamental. Quais estratégias a professora Ana poderá utilizar para que os alunos compreendam as noções de tempo histórico? Então, quais estratégias? Quais metodologias? Como que a professora pode trabalhar essas noções de tempo com alunos das séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano? No próximo slide, nós temos: o trabalho com a temporalidade é essencial para a compreensão e o raciocínio históricos. É impossível o aluno compreender um conteúdo, um tema, né, histórico relacionado ao período da antiguidade ou modernidade, sem ele ter desenvolvido essa noção de temporalidade. A compreensão dele vai ser parcial, ou vai ser equivocada, ou ele vai compreender determinadas questões referentes àquele tema, mas ele vai ter dificuldade para situar aquele tema, aquele fato estudado no tempo, né? Então, isso é muito importante. Na mesma tela, um dos desafios é levar o aluno a compreender as múltiplas temporalidades que podem coexistir nas sociedades. Então, eu preciso fazer com que meu aluno ele tenha essa noção aí da simultaneidade, né, de acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo, de ruptura, como eu dei, né, como, por exemplo, a questão do golpe militar em 64, aponta uma ruptura em relação à forma de governo anterior, de continuidade, de mudança, permanência, que tem eventos de curta, média e longa duração. O aluno tem que ter essa compreensão. Na mesma tela, nós temos, na próxima, são estratégias que podem ser utilizadas. Identificação de marcadores temporais. Então, o aluno está lendo o texto do livro didático e eu pergunto para ele, esse texto se refere a qual tempo? É o século XV? Né? É 1492? É 1789? Eu preciso fazer com que o aluno identifique esses marcadores temporais no material que está sendo trabalhado naquele momento. Utilizar linhas do tempo sobrepostas. Apresentar diferentes calendários. Uso de imagens e músicas. Então, por exemplo, eu posso fazer uso de uma música produzida lá nos anos 60, nos anos 70, né, na década de 1960, na década de 1970, e fazer com que o aluno pense sobre o contexto em que aquela música foi produzida, né? Aquela música diz respeito a qual período, o que estava acontecendo naquele período na história do Brasil, né? Então, são questões que devem ser trabalhadas pelo professor. Em relação às imagens, eu posso pegar uma ilustração, uma imagem referente à Idade Média, ao feudalismo, e analisar com o meu aluno, mostrar para ele que naquele momento as pessoas marcavam tempo pelos ciclos da colheita, pelo badalar do sino da igreja. Eu já posso trabalhar imagens da época da Revolução Industrial e mostrar a presença dos relógios, que os relógios já estavam regulando a vida das pessoas. Então, são possibilidades metodológicas.
nós temos agora um momento de interação. E a questão colocada é a seguinte, então na tela, por que ao fazer uso da linha do tempo, o professor deve problematizá-la? Então você tem 3 minutinhos para pensar nessa questão, enviar sua contribuição e eu retorno para comentar com você. Então, por que ao fazer uso da linha do tempo em sala de aula eu devo problematizá-la? Eu devo, então, problematizar a linha do tempo para que o aluno entenda, né, qual o sentido daqueles acontecimentos de forma sequenciada na linha do tempo, né? Por que naquela linha do tempo que eu estou trabalhando com os alunos, alguns acontecimentos foram organizados, foram postos daquela forma. Então, o aluno tem que entender que que um acontecimento não é consequência do outro. Não significa isso, né? Que não se trata de uma evolução da humanidade, como se a humanidade estivesse caminhando para o progresso. Eu devo mostrar para o meu aluno, eu devo colocar, explicar para ele que, né, ali existem retrocessos, que existem momentos, alguns eventos, alguns fatos históricos que evidenciam retrocessos na história de uma sociedade.
Eu devo mostrar para o meu aluno a relação entre um fato, um evento de curta duração, um evento de média duração, ou um evento de média duração e um evento de longa duração. Então, isso é problematizar a linha do tempo, né? Não é apenas colocá-la lá no quadro, como muitos professores fazem, e ir colocando os acontecimentos sem fazer todas essas discussões com os alunos, né? Para que os alunos entendam, né, que não se trata apenas de uma evolução para o progresso ou que um fato é consequência do outro. O aluno precisa entender essas problematizações, ok? Ensino de história e interdisciplinaridade. Então, aqui nós temos uma metodologia que pode ser utilizada pelo professor de história de diferentes níveis de ensino, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. Quando nós trabalhamos com a interdisciplinaridade, né, isso envolve o trabalho conjunto, requer o trabalho conjunto de professores de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes disciplinas. E trabalhar com a interdisciplinaridade não significa dissolução das disciplinas. Então as disciplinas deixam de existir? Não, as disciplinas irão continuar existindo, mas trata-se de uma mudança de perspectiva. Por quê? Porque nós vamos ver a contribuição de diferentes conhecimentos, diferentes pessoas, diferentes metodologias para o estudo de determinado tema, seja com um aluno do ensino fundamental ou um aluno do ensino médio. E o trabalho interdisciplinar, né, pode ser feito pelo professor de história com professores de diferentes áreas do conhecimento. Eu posso desenvolver um trabalho interdisciplinar com professores de disciplinas de áreas afins, como filosofia, sociologia e geografia, sim, mas eu também posso fazer com um professor de língua portuguesa, de literatura, também posso fazer com um professor de arte, também posso fazer com um professor de matemática. Afinal de contas, nós trabalhamos com tantos gráficos no ensino, né, na área de história, na disciplina de história. Então, eu também posso fazer um trabalho interdisciplinar, né, com o professor de matemática. Mas isso exige planejamento, organização. Os professores dessas diferentes áreas que desejam estudar um determinado tema de forma interdisciplinar, precisam sentar, conversar, planejar em conjunto. Então, vamos lá. Nesse slide, nós temos o seguinte: pressupõe a integração entre os conteúdos e as metodologias de disciplinas diferentes que se propõem a trabalhar conjuntamente determinados temas. Ou seja, determinados temas, quando trabalhados de forma interdisciplinar por professores de diferentes áreas, né, podem ser estudados de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais elaborada. Por quê? Os professores das diferentes áreas irão contribuir com o conhecimento de suas áreas para o estudo daquele tema, né? Então, para o aluno, isso é muito mais enriquecedor, mas exige planejamento, né? Então, esses professores devem pensar, selecionar os temas que podem ser estudados de forma interdisciplinar, chegar em um acordo, né? Qual a contribuição de cada disciplina, qual metodologia cada disciplina irá utilizar, pensar em que período, em que época, em que momento esse tema será estudado no final do primeiro trimestre ou no começo do terceiro trimestre, para que todos os professores se organizem para trabalhar o tema ao mesmo tempo em suas respectivas aulas. Então, são questões que devem ser pensadas. No próximo slide, nós temos o seguinte. Então, nós temos algumas questões que devem ser pensadas aqui. A interdisciplinaridade é uma metodologia alternativa à abordagem disciplinar.
Ou seja, não visa a dissolução das disciplinas, mas é uma perspectiva diferente para trabalhar determinado conteúdo. O conteúdo não vai ser trabalhado apenas do ponto de vista do professor de história, mas vai ser trabalhado, né, a partir das contribuições do conhecimento histórico, a partir dos conhecimentos das outras disciplinas também. Na mesma tela, contribui para melhor contextualizar os conteúdos e pressupõe interação de ideias, pressupostos, interpretações, conclusões. Então, as diferentes áreas do conhecimento, né, contribuirão com suas ideias, com seus conhecimentos para o estudo daquele tema. E eu trouxe um exemplo para você. Aqui na tela nós temos, então, uma possibilidade de trabalho interdisciplinar entre História e Arte. Então, duas disciplinas que podem abordar um determinado tema de forma interdisciplinar. Então, o tema aqui em questão é o renascimento artístico, o renascimento cultural. E nós podemos fazer uso de pinturas históricas para trabalhar esse tema. Neste caso, eu trouxe aqui uma pintura intitulada Casamento Camponês, que foi feita por Peter Bruegel, tá? Então, esse artista é um artista renascentista do século XVI, né? E ele percorreu o norte da Europa pintando cenas das pessoas comuns, da vida das pessoas comuns, aqui é dos camponeses. Então, é um casamento camponês. Então, Bruegel, ele não pintava aristocracia, ele pintava, né, ele fazia obras mostrando, retratando a vida das pessoas comuns. Então, como as duas disciplinas, como História e Arte, podem trabalhar esse tema, o Renascimento? Né? Então, as duas disciplinas podem fazer uso de obras de arte como essa? Podem. No caso da disciplina de arte, a disciplina de arte pode analisar as questões técnicas, as cores utilizadas, o suporte, será que essa pintura foi feita na parede ou foi feita numa tela? Né? Então, são questões que podem ser abordadas pela disciplina de arte. Né? Quem foi Peter Bruegel? Quem foi esse artista da época do Renascimento? O que diferencia ele dos artistas italianos? E a disciplina de História pode analisar os elementos culturais que são mostrados nessa tela. Então, nós temos aqui, por exemplo, a simplicidade desses camponeses. Eles tiraram a porta para utilizá-la como bandeja. O alimento servido era uma papa simples feita de trigo, então a gente tem que abordar essa questão da alimentação dos camponeses naquela época no norte da Europa. Nós podemos identificar que a noiva ela não estava vestida de branco, mas que tem um pano verde aqui atrás dela, que era símbolo da fertilidade, que o ancião, a pessoa mais velha ali da aldeia, né, sentava numa cadeira diferenciada, não era um banco simples. As crianças se vestiam como adulto. Né? Nós vemos os instrumentos utilizados aqui, né, pelos artistas que estavam animando, pelos homens que estavam animando a festa. Então, são questões que podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar pelo professor de arte e pelo professor de história. Então, essa é uma possibilidade de trabalho interdisciplinar. Eu concluo, então, esse bloco. A sequência didática como metodologia de ensino. Sequência didática, SD. Então, a sequência didática é uma metodologia de ensino que pode ser utilizada tanto pelo professor de história, como por professores de outras áreas, e que contribui para que o professor possa pensar numa série de atividades que podem ser propostas para os alunos e que contribuem para que esses alunos saiam daquela situação passiva diante do conhecimento. Por quê? Porque ao ter que desenvolver essas atividades, os alunos terão que fazer pesquisa, analisar imagens, fazer leituras
de textos, fazer resumos, organizar cartazes. Então, é muito importante que, ao trabalhar com a sequência didática, o professor também pense em atividades diferenciadas que serão propostas aos alunos, pensando em fazer com que esses alunos tenham uma condição mais ativa diante do conhecimento, assuma uma postura ativa diante do conhecimento. Na próxima tela, no próximo slide, nós temos, a sequência didática é um modelo de planejamento e organização das atividades didáticas, constituído de uma sequência de etapas progressivas e articuladas. Ou seja, quando eu trabalho com a sequência didática, eu vou pensar as etapas, né? O que eu vou propor para o meu aluno. Então, requer um planejamento minucioso, detalhado por parte do professor. Então, o processo de ensino e aprendizagem, ele não ocorre, né, sem planejamento. É necessário que o professor faça esse planejamento. E, ao planejar, ao pensar o conteúdo a ser trabalhado, os objetivos a serem alcançados, o professor precisa pensar na metodologia que ele irá utilizar. Então, a Base Nacional Comum Curricular, lá do ensino fundamental, traz os objetos de conhecimento, os conteúdos. Mas o professor precisa pensar qual a metodologia mais pertinente, mais adequada para trabalhar aquele conteúdo com aqueles alunos daquela escola, com aqueles alunos daquela faixa etária. Será que a metodologia que o professor utiliza para trabalhar determinado conteúdo, né, em uma escola de periferia, é adequada para trabalhar o mesmo conteúdo em uma escola particular? Então, são questões que devem ser pensadas. No próximo slide, nós temos, então, as etapas da sequência didática. O professor inicia a sequência didática apresentando a situação, né? Então, o professor inicia apresentando a situação problema. O que é essa situação problema? É o tema, é aquilo que será investigado. O professor pode levantar um questionamento para os alunos em relação a um conteúdo, a um tema histórico. É necessário que, nesse momento, o professor instigue os alunos, chame a atenção dos alunos para a aula, para o desenvolvimento das atividades que serão propostas. É importante que, ao apresentar a situação problema, o professor apresente o tema, apresente alguns questionamentos que aguçem a curiosidade dos alunos e desperte neles a vontade de buscar respostas para aquele questionamento, de fazer pesquisa, de investigar sobre aquela questão. Na mesma tela, nós temos também a produção inicial. É o momento que o professor irá investigar, então, o conhecimento prévio dos alunos. O que os alunos já sabem sobre o tema a ser estudado, sobre aquela questão que foi levantada quando o professor apresentou a situação problema, tá? É como se fosse uma avaliação diagnóstica. Eu vou identificar o que o aluno já sabe. A partir do que o aluno já sabe, eu posso manter o que eu planejei para as etapas seguintes, ou, de repente, eu tenho que adequar, alterar. Os módulos. O professor irá pensar em atividades diferenciadas. Então, são etapas. Esses módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, são etapas. Então, para estudar aquele tema, para que os alunos busquem respostas para aquele questionamento levantado lá no início sobre aquele tema, quais são as etapas que eu vou colocar para os meus alunos? Então, é importante pensar em atividades diferenciadas, atividades que faz com que os alunos,
né? Sejam ativos diante do conhecimento, busquem informações. Então, eu posso propor pesquisa em determinados sites que eu vou disponibilizar, vou indicar para os meus alunos. Eu posso propor elaboração de texto, eu posso propor entrevista com alguém da comunidade, eu posso propor pesquisa bibliográfica lá na biblioteca da escola, eu posso propor elaboração de mapa conceitual. Então, isso vai variar também muito de acordo com o tema a ser estudado. E voltando na tela, nós temos também a produção final. Então, no decorrer da sequência didática, o professor, ele pode avaliar o aluno. Em cada módulo, em cada etapa, ele pode avaliar o aluno, ele pode observar se está ocorrendo aprendizado, se o professor deve interferir naquele momento, né? Deve fazer uma explicação, deve auxiliar o aluno de alguma outra forma, né? Então, a avaliação, ela pode ocorrer no decorrer de todo o processo, que é o que nós chamamos de avaliação formativa. Mas a produção final é essencial. Então, quando eu proponho uma produção final, agora você vai organizar as informações em um cartaz. Você vai elaborar um texto organizando suas ideias sobre o tema estudado. Você vai elaborar um mapa conceitual. Então, quando eu proponho uma produção final para o aluno, eu consigo observar, ao ler essa produção final, ao analisar essa produção final feita pelo meu aluno, eu consigo identificar como o aluno organizou, estruturou o pensamento em relação ao tema estudado. O aluno compreendeu adequadamente, corretamente, ficou algum equívoco, alguma lacuna? Então, por isso que a produção final também se torna tão importante, ok? Então, nós fechamos aqui a questão da sequência didática. Ensino de história e pedagogia por projetos. Então, a pedagogia por projetos é uma outra possibilidade metodológica para que o professor possa trabalhar em sala de aula. Então, um projeto, ele não é desenvolvido com os alunos em 2 aulas, em 4 aulas. Geralmente, quando eu vou trabalhar um conteúdo de uma forma mais tradicional, não precisa nem ser apenas por meio de uma aula expositiva, né? Mas eu vou trabalhar um determinado conteúdo com os meus alunos, analisando fontes históricas em sala de aula, ou analisando documentário, ou fazendo uso apenas do livro didático. Muitas vezes eu consigo trabalhar determinado conteúdo em 2, 3, 4 aulas. Agora, quando eu vou desenvolver um projeto, o projeto é algo mais complexo, né? Ele é maior. Então, eu preciso explicar para o meu aluno que ele não vai acontecer de forma rápida, que a gente não vai conseguir desenvolver e concluir esse projeto em poucos dias, que geralmente a gente vai precisar, talvez, de 3 semanas, 1 mês. E a pedagogia por projeto, então, permite que o professor ele trabalhe o tema de uma forma mais aprofundada, envolvendo o aluno em atividades de pesquisa, né? Então, isso é muito importante. No próximo slide, nós temos pedagogia por projetos. Segundo Fonseca, o trabalho com projeto é intencional, compreendido e desejado pelo aluno e visa a realização de uma produção. O que isso significa, então? Significa que o professor, ao trabalhar com um projeto, ele precisa chegar na sala de aula e deixar claro para os alunos as atividades que eles irão desenvolver. O professor precisa explicar para o aluno que eles irão desenvolver um projeto. Então, o professor precisa deixar claro para esses alunos qual é o tema do projeto, justificar para esses alunos
a importância do estudo do tema desse projeto. Então, é uma forma de incentivar os alunos a participarem, a se envolverem nas atividades que serão propostas, né? É uma forma de instigar os alunos, a curiosidade dos alunos, para que eles, né, se envolvam ali nas atividades investigativas referentes ao projeto. Então, o professor, ele precisa envolver esses alunos, ele precisa fazer com que esses alunos tenham vontade de desenvolver esse projeto. Por isso a justificativa é tão importante. O professor precisa explicar para o aluno os objetivos. Por que nós estamos trabalhando? Por que nós vamos desenvolver esse projeto? Quais são os objetivos? Ao final desse projeto, o que os alunos terão aprendido? O que esse projeto irá acrescentar na formação desses alunos? O professor precisa explicar para os alunos quais são as atividades que eles irão desenvolver. Há atividades investigativas, atividades de pesquisa, né? Que é a metodologia da investigação, envolver o aluno em atividades de pesquisa. Se há atividades de pesquisa, onde esses alunos irão pesquisar? O professor fez um levantamento se há bibliografia na escola, na biblioteca da escola ou na biblioteca municipal. Se a pesquisa vai ser feita na internet, o professor já fez a relação dos sites que poderão ser consultados por esses alunos. Se irá envolver entrevistas com moradores da cidade, o professor já contatou esses moradores, já perguntou se eles têm disponibilidade para conceder essas entrevistas para os alunos. Quais serão os prazos? Essa é uma outra questão que o professor deve pensar. Quais são os prazos que o aluno deve cumprir para desenvolver cada atividade? Como que os alunos serão avaliados? Então, tudo isso deve ficar muito claro. É o planejamento do projeto que o professor também deve expor aos alunos, logo no início, né, da atividade. Voltando, então, para a tela. Qual a importância do trabalho com projeto? O professor. Qual é a função do professor? O professor estimula o interesse dos alunos em relação ao tema proposto. Organiza e propõe atividades. Incentiva estudos e pesquisa. É o agente mediador de todo o processo. Então, veja que quando o professor trabalha com projetos, o professor não é um mero transmissor de conteúdo. Ele vai organizar todas as atividades que os alunos irão realizar. Ele é responsável pelo planejamento. Ele vai conduzir os alunos no decorrer do processo, né? Ele é o mediador. Ele vai mediar a relação do aluno com o conhecimento. O aluno foi na biblioteca municipal, consultou determinados materiais que o professor já pediu até para deixar separado lá, mas ficou com alguma dúvida, o professor vai intervir, vai orientar, vai ajudar esse aluno, né? Então, o professor assume uma postura diferente nesse momento. Ele é o mediador entre o aluno e o conhecimento, que é a postura que nós, professores, devemos ter. No próximo slide, nós temos, e o aluno? Qual é o papel do aluno em uma metodologia, né, em que o professor faz a opção por trabalhar com projetos? O aluno exerce um papel ativo, desenvolve atividades, busca informações e constrói conhecimento. Ele questiona também o conhecimento. Então, o aluno não é passivo, o aluno tem uma postura diferente, o aluno adota uma postura mais ativa. Por quê? Porque o professor propôs determinadas atividades, né, para que esse aluno realize, e ao realizar essas atividades, esse aluno ele deixa de ser um mero espectador. Esse aluno, ele vai buscar informações, ele vai construir o conhecimento, né? Ao buscar informações, se envolver em atividades investigativas, ou seja, de pesquisa, esse aluno, ele está construindo conhecimento. Então,
né? Por aí nós vemos, então, que a atividade com projetos, né? O trabalho com projetos na aula de história, ele é uma metodologia bastante válida. Nós fechamos aqui esse bloco. Nós temos, então, uma situação problema que eu denominei projeto interdisciplinar. Então, veja só, nós vamos pensar em uma possibilidade de trabalhar com um projeto e de forma interdisciplinar. Então, nós temos duas metodologias unidas, o projeto, né, o trabalho com projeto e a metodologia proposta interdisciplinar. No próximo slide, nós temos o seguinte: é muito importante pensar em metodologias que contribuam para tornar o conhecimento escolar significativo. Como o professor pode elaborar um projeto interdisciplinar para trabalhar o tema golpe civil-militar no Brasil? Então, o conhecimento, ele deve ser rico, vivo, significativo, ele deve ter um significado para o aluno. O aluno não irá, né, prestar atenção em uma aula, ele não vai se dedicar a uma disciplina se aquele conhecimento não for significativo para ele. O conhecimento, ele precisa ter um significado para esse aluno, né? O conhecimento deve ser significativo, ou seja, eu não posso trabalhar com os meus alunos apenas de uma maneira tradicional, apenas expondo o conhecimento, transmitindo, o professor como um detentor do conhecimento, transmitindo esse conhecimento para o aluno, né? Eu preciso pensar em possibilidades metodológicas, eu preciso pensar em maneiras diferentes para trabalhar esse conteúdo de uma forma que o aluno, né, ele veja o conhecimento como algo que tem significado. No próximo slide, nós temos o seguinte: é importante delinear. Então, se nós vamos fazer um projeto interdisciplinar sobre o golpe civil-militar, os professores envolvidos nesse trabalho aí, nesse projeto interdisciplinar, precisam delinear o que os alunos vão estudar, aprender, por que estudar, para que estudar e os objetivos. Então, isso a gente tem que deixar claro para o aluno logo no início, né, do projeto. Nós vamos estudar esse tema, explicar a justificativa, por que é importante o estudo daquele tema e quais são os objetivos. No mesmo slide, nós temos o tempo necessário para desenvolver o projeto. Então, um projeto não se desenvolve em uma semana, geralmente é necessário um tempo bem maior. As estratégias, ou seja, qual metodologia cada disciplina irá utilizar para construir a aprendizagem e como os alunos serão avaliados, porque geralmente é uma das primeiras questões que os alunos perguntam: quanto que vale? Qual é o valor? Né? Como que será a nota? Então, é preciso que o professor ele explique a importância, né? Que além da nota, há outras questões mais importantes ao desenvolver aquele projeto, mas é necessário deixar claro como que os alunos serão avaliados. E no próximo slide, então, nós temos como que professores de diferentes disciplinas podem trabalhar esse tema, então, o golpe civil-militar. Então, nós podemos integrar conhecimentos de história, sociologia e filosofia. A disciplina de história pode trabalhar o contexto do golpe civil-militar, o que estava acontecendo ali em 1963, em 1964, né? Que levou ao golpe civil-militar em 1964. A sociologia pode trabalhar os indicadores socioeconômicos do Brasil naquele momento, que também foi um fator que fez com que ocorresse o golpe. A filosofia pode trabalhar os valores de igualdade e liberdade lá naquele contexto do golpe civil-militar, lá na década de 1960. Então, é um exemplo sobre como cada disciplina pode abordar um tema, né, que é comum
para essas três disciplinas, filosofia, sociologia e história. Não é um tema que deve ser abordado apenas pela disciplina de história. Não é um objeto de estudo apenas da disciplina de história. É claro que o professor de história vai entrar com conhecimento histórico, com a noção de tempo, que o golpe civil-militar foi um evento de curta duração. Então, essas questões são abordadas pelo professor de história, mas os professores de filosofia e sociologia poderão contribuir de forma significativa com os conhecimentos de suas respectivas áreas. E então, a partir desse exemplo, nós vemos como pode ser feito um projeto interdisciplinar, né? Como diferentes disciplinas podem contribuir. E como cada uma dessas disciplinas, então, pode propor atividades aos alunos, atividades de pesquisas aos alunos. Então, é uma questão aí para ser pensada. Eu encerro aqui essa situação-problema. Nós temos, então, um momento de interação. E nessa interação eu coloco a seguinte questão. Quais estratégias o professor pode utilizar para que o aluno tenha uma postura mais ativa em sala de aula? Então, quais metodologias, quais estratégias o professor de história pode fazer uso? Você tem 3 minutos para pensar e eu retorno para comentar a sua resposta.
Então, quais estratégias o professor pode utilizar para que aquele aluno lá da educação básica, do ensino fundamental ou do ensino médio, tenha uma postura mais ativa em sala de aula? Então, o professor pode fazer uso de diferentes metodologias, diferentes estratégias. Nessa aula, eu apontei algumas possibilidades, como, por exemplo, o trabalho interdisciplinar, né? As sequências didáticas e também a pedagogia por projetos, tá? Então, são algumas possibilidades, mas existem muitas outras, né? Que o professor pode fazer uso em sala de aula, como, por exemplo, aquelas metodologias investigativas e que nós propomos atividades de pesquisa para os alunos, nós pedimos para os alunos apresentar atividades em sala de aula, né? Existem também as possibilidades de fazer uso dos recursos tecnológicos, né? Das tecnologias da informação e comunicação. Então, existem diferentes maneiras, diferentes estratégias que o professor pode fazer uso em sala de aula para promover aí o ensino e aprendizagem e para fazer com que o aluno tenha uma posição mais ativa diante do conhecimento, ok? Vamos, então, recapitular as principais questões que foram abordadas nessa aula. Então, aqui nesse slide, nós pensamos aí sobre o ensino de história e o tempo histórico. Como que o historiador trabalha com a noção de tempo, né? Que é preciso trabalhar com as diferentes temporalidades, que o aluno precisa compreender que o tempo é uma construção social, uma construção cultural, que existem diferentes calendários, que é necessário desenvolver no aluno a noção de ruptura, continuidade, né? De mudanças, permanências, de simultaneidade. Analisamos também a questão do ensino de história e o tempo presente. Então, nós vimos que há possibilidade de trabalhar temas referentes ao tempo presente em sala de aula, que muitas vezes o aluno só tem contato com esses temas por meio da mídia, né? E o professor de história precisa apresentar o seu olhar sobre esses temas para o aluno. Então, são temas que muitas vezes afligem, né, os alunos e devem ser abordados em sala de aula porque faz parte da sua realidade direta ou indiretamente. Voltando na mesma tela, nós trabalhamos as metodologias para o ensino de história, como a interdisciplinaridade, a sequência didática e a pedagogia por projetos. Então, nós vimos 3 metodologias diferentes que podem ser utilizadas pelo professor em sala de aula, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, na educação de jovens e adultos, né? Então, são metodologias que visam fazer com que o aluno tenha uma posição mais ativa diante do conhecimento, né? Fazer com que o aluno tenha uma postura que não se resume a receber conteúdos prontos e acabados. Porque quando o professor é um mero transmissor de conhecimento, o aluno ele acaba recebendo os conteúdos prontos e acabados, né? Mas quando nós fazemos uso de metodologias como a interdisciplinaridade, as sequências didáticas, a pedagogia por projetos, nós propomos aos alunos atividades que fazem com que eles tenham uma postura diferente
eles precisam desenvolver atividades diferenciadas, eles precisam buscar informações, eles precisam investigar, eles precisam pesquisar. E isso faz com que os alunos deixem de lado aquela postura passiva e passem a ter uma postura ativa. E além de ter uma postura ativa, o aluno entende, né, como que o conhecimento é construído, como que ele pode organizar as diferentes informações e construir o conhecimento, onde ele pode buscar as informações. Claro que, né, ao fazer uso dessas metodologias que foram trabalhadas no decorrer dessa aula, o professor é o mediador, né? O professor sempre estará orientando o aluno, tá? Então, isso é muito importante. Então, essas foram as principais questões abordadas nessa aula e eu espero ter contribuído de forma significativa, né, para que você entenda melhor, então, o processo de ensino e aprendizagem da história na educação básica. Eu encerro aqui.